Boa noite, pessoal! Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso segundo ciclo que a gente inicia agora em fevereiro. Para você que não tem acompanhado a gente fez o primeiro ciclo, que foi em janeiro, falando sobre desenvolvimento pessoal. E esse mês a gente começa a falar sobre desenvolvimento profissional. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Carla. Bem-vindo, Aurélio. Bem-vinda, Aline. Um beijo. Boa noite, Patrícia Custódio. Que bom ter você aqui novamente com a gente. E vamos lá, vamos falar sobre esse nosso segundo ciclo, né? Quando a gente fala de temas profissionais, a gente tem assuntos diversos, né? E eu trouxe um assunto bem especial para a gente trazer, antes de falar sobre foco, antes de falar sobre metodologias de desenvolvimento de metas, antes da gente falar sobre planejamento, eu preferi começar desde o início, né? O que seria desde o início? Começando a pensar sobre o alinhamento dos nossos propósitos de vida, difundindo com as nossas atividades profissionais, né? Como é que eu consigo fazer esse alinhamento? E por que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês? Eu tenho percebido, por alguns anos, né, a mudança de comportamento dos nossos profissionais. De que forma, né? Há 2 anos atrás, eu venho analisando alguns profissionais que estão almejando ou entendendo uma necessidade muito forte de mudar a profissão, de mudar de carreira. Por exemplo, nesses 2 anos atrás, eu já vi arquiteto virando chefe de cozinha. Eu já vi pessoas que trabalham na área contábil, trabalhando com a parte de decoração. Nesses 2 anos, eu tive a oportunidade de ver gerentes de TI, diretores de TI, mudando para a área de lazer, marqueteiros indo para o ramo alimentício. Então, assim, muita mudança, um rumo muito forte, né, na atuação profissional. E por que isso tem acontecido? Ontem até eu estava numa palestra à noite e eu falei de forma bem sucinta e bem rápida a minha percepção sobre esse tema. E eu cheguei à seguinte conclusão: nós temos 2 fatores principais, na minha percepção, que são fundamentais para essa mudança de comportamento. O primeiro modelo, né, a primeira função comportamental é a nova geração que está vindo. A gente está com uma nova geração que tem muito mais acesso à informação, uma geração que espera resultados de forma mais acelerada. A gente tem essa nova geração que está começando a pensar um pouquinho sobre a qualidade de vida juntamente com o lado profissional. Seja bem-vinda, Gorete. Então, esse é o primeiro fator que a gente começa a perceber uma mudança de comportamento profissional. Outro segundo fator que eu cheguei a analisar é a nossa cultura, né? A nossa cultura é que hoje a gente tem que ter aproximadamente uma média ali de 17 anos para a gente já ter uma decisão da nossa vida profissional. Com 17 anos de idade. Daí você pensa assim, nossa, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60 anos e ainda não encontrei a minha vocação. Imagina um jovem de 17 anos que não teve a oportunidade de ter uma bagagem muito grande de vida e às vezes não teve nem experiência profissional para conseguir definir verdadeiramente qual que é o caminho que ele quer desenvolver profissionalmente. Talvez você já tenha passado por isso, né? Só que os tempos mudaram. Por exemplo, na nossa época, assim, eu vou falar na minha época, né? Os anos 70, os anos 80, ainda a gente tinha mais facilidade para ingressar no mercado de trabalho, mesmo sem ter a idade necessária para trabalho, que é 18 anos. Hoje a legislação, elas não dá um pouco mais de segurada. Não sei se isso é bom ou se é ruim, não é isso que está em discussão. Mas acontece que os jovens estão entrando mais tarde no mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar por volta dos meus 14, 15 anos, tive a oportunidade de trabalhar numa loja de perfumes e roupas. Por mais que eu não tinha uma bagagem de vida forte, eu ainda tive um pouco de experiência profissional. E mesmo assim, com os 17 anos, eu ainda não tinha claro o que eu ia fazer da minha vida profissional. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e se inscreve numa faculdade, né? Mesmo sem saber qual que é o nosso propósito de vida. A gente tem que
correr atrás, senão a vida passa e a gente profissionalmente se sente acuado. Você tem que fazer, né? A gente já tem uma imposição para isso. E qual que é o resumo disso tudo? Com 17 anos, com 18 anos, eu me inscrevi na faculdade na área de turismo. E eu acredito que muitos que estão aqui assistindo essa live ou que vão assistir esse vídeo devem ter tido a mesma experiência, ou seja, se inscreveram numa faculdade ou se inscrevem em diversos cursos e hoje nem atua com essa profissão. Então, imagina só, hoje você já sentiu isso e isso continua ainda com os nossos jovens. Com 17 anos a gente já tem que ter a definição do que é a nossa carreira, no que a gente vai trabalhar. A gente nem sabe direito quem que a gente é como pessoa, quanto mais nos identificar com algo profissional. Hoje ainda a gente tem recursos, né? Profissionais buscam, por exemplo, o processo de coaching para entender a sua essência, para entender o teu autoconhecimento, para entender o teu propósito, a sua missão ou a sua visão de vida. E isso é maravilhoso, isso é muito fantástico. Que bom que existe esses recursos, né? Para que você consiga trilhar o seu caminho profissional com muito mais clareza, com muito mais objetivo e de forma muito planejada. E aí eu te pergunto, se você tivesse essa possibilidade de ter essa vivência, de ter essa experiência, de ter esse apoio aos 17 anos que você tinha lá atrás, será que você trilharia o caminho que você trilhou hoje para estar onde você está hoje? Será que você teria esse caminho mais tortuoso ou mais reto? E aí eu já começo com uma reflexão, né? Se hoje tem esses recursos, por que a gente vai esperar, você que é pai, você que é mãe, por que você vai esperar o teu filho chegar nessa mesma faixa de idade para ele começar a entender quem é ele e o que ele quer da vida dele? Então, olha que coisa maravilhosa. Hoje você tem a opção e a oportunidade de fornecer para o seu filho recursos profissionais que vão orientar ele de forma mais assertiva para que ele trilhe um caminho de forma mais suave e que ele trilhe o caminho com seriedade, sabendo exatamente aonde que ele vai entrar no ramo profissional. Só que hoje a prática ainda não é assim, né? Apesar da gente ter esses recursos, ainda não se tem essa maturidade de buscar essas informações com antecedência. E o que a gente encontra hoje no mercado? Profissionais que não estão preparados para a execução daquela tarefa, porque propriamente não estão procurando o lado ser para ter. Eles estão procurando apenas recursos financeiros. E isso não impacta somente o profissional em si. Isso impacta diretamente na sua família, isso impacta diretamente para a sociedade e isso impacta diretamente para o teu país. Nossa, Lívia, mas que exagero, né? Será que é tanto impacto assim, né? Será que você não está exagerando muito, não? E aí eu vou dar um exemplo, alguns exemplos para você entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, você já teve a oportunidade de entrar numa loja para fazer uma compra e a atendente foi extremamente grossa contigo sem motivo nenhum? Parece até que ela está fazendo um favor de te atender, que parece que você impactou no dia a dia dela de forma negativa, ou seja, você está interrompendo uma atividade dela. Alguém aqui já teve uma experiência dessa? Que só de entrar já deu vontade de sair da loja porque não se sentiu confortável naquela situação, pelo atendimento especificamente? Se você já teve essa experiência, pessoal, eu gosto muito de que vocês compartilhem, tá? Somem aí experiências até para que as outras pessoas comecem a identificar com tal situação, né? Então pode dar se isso acontece comigo ou aconteceu tal situação, compartilhe aí com a gente, divulgue aí a sua informação. Você já teve a oportunidade, por exemplo, de ir a um médico e você ficar mais de horas na sala de espera e quando você é chamado, dá até aquele alívio, né? Nossa, agora é minha vez. Fiquei horas esperando, agora vou ser atendida. E quando você entra no consultório médico, o médico te libera em 5 minutos, que ele faz perguntas extremamente genéricas, já te apresenta o diagnóstico e nem fez nenhum tipo de exame físico em ti. Você já teve essa oportunidade de vivenciar isso? Você já teve a oportunidade, por exemplo, de fazer compras no mercado e quando você passa pelo caixa, nem bom dia a caixa dá para você? Pior ainda, ela nem te olha na cara. Ela passa lá os produtos,
não olha na sua cara, passa o valor, pega o dinheiro, próximo. Você já teve essa sensação, já teve essa experiência? Isso são exemplos é normalmente isso que acontece. A gente vivencia muito isso no dia a dia. Normalmente isso acontece porque as pessoas não estão entendendo a missão dela naquela atividade que ela está executando. Elas não têm claro qual é o propósito de vida delas. Elas estão ali basicamente para a gente ter, sabe aquela frase? Você está procurando um emprego ou um trabalho? Normalmente isso é um emprego, onde eu faço essa atividade com um único foco. Monetário, somente isso. Não pensa nessa missão que ela pode trazer. Triste, né? Mas essa é a nossa realidade. Então, a importância de você encontrar o seu propósito de vida é para que você possa alinhar o seu propósito de vida juntamente com a atividade que você está executando. Por isso é que impacta no nosso convívio. Por isso que impacta na sua família. Você não faz aquilo com amor, você não tem o porquê estar fazendo aquela atividade especificamente. Então, você faz simplesmente por fazer. Mas, Lívia, eu trabalho em alguma coisa que, realmente eu não gosto. Eu não me identifico com aquilo, né? Como é que eu vou fazer? Se você não ama o seu trabalho, você tem que amar o seu trabalho. Se você não faz aquilo que você ama, no mínimo, você tem que amar o trabalho que você está executando. E de que forma que eu vou amar? Você tem que encontrar conexões da sua missão e do seu propósito de vida com aquela atividade que você está fazendo. Mas como que eu vou fazer isso? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, qual é o seu propósito de vida? Esse é o ponto-chave para que a gente comece a fazer essas conexões. Se você não sabe, é importante você começar a refletir e a entender qual é o seu real propósito de vida. Mas vamos supor que você já sabe qual que é o teu propósito. O teu propósito é trazer uma qualidade de vida para sua família. Ou o teu propósito é poder entregar uma educação de qualidade para o seu filho. Esse é o teu propósito de vida. Então, você vai entender que a atividade que você está executando, seja qual ela for, ela não vai ser o fim do teu processo. Ela vai ser um meio, um recurso para que você atinja a sua missão. Você, através dele, é que vai ter os seus recursos financeiros, sim. Mas você sabe que é importante você entregar o seu melhor, a sua melhor versão, a mergulhar de cabeça, a entregar novas soluções, a pesquisar inovações, para que com isso você consiga ter recursos e atender a sua missão de vida, atender o teu propósito de vida. Por exemplo, o meu propósito de vida é inspirar as pessoas através da arte. Então, você tem que encontrar na sua atividade motivos para que você extraia dele recursos e opções para que você consiga alinhar com o seu propósito de vida. Então, se eu gosto de artes, eu trabalho com determinada atividade, eu sei que é dali que eu vou tirar não só o recurso financeiro para eu comprar meus materiais, ter uma mente mais leve, porque eu estou equilibrada financeiramente para fazer a minha arte, para ter um espaço de exposição, por exemplo, para essas pessoas irem visitar esse meu espaço, porque essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida. Então, você começa a linkar essas atividades em comum. E não só pela parte financeira, mas, por exemplo, no meu trabalho tem um nicho de pessoas que também gostam de artes. Então, eu posso, através do meu network nesse trabalho, trazê-las para o meu propósito de vida. Mas, Lívia, eu detesto o meu trabalho, eu não consigo ver nada de positivo no meu trabalho. Então, o teu propósito, a sua missão nesse momento é você se preparar, fazer um plano de ação para que você possa sair desse local que te consome, para que você consiga trabalhar em alguma coisa que você se sinta bem e confortável. Então, a tua missão nesse ponto é, além de fazer um plano de ação, começar a guardar recursos para que a curto prazo você possa sair daquela empresa. Para que você se sinta confortável para sair daquela empresa. Não assuma riscos no modelo kamikaze. Não dá para assumir riscos, não pode, não deve e não é um kamikaze. Você precisa ter tudo calculado para que saia de forma mais madura, de forma precisa, para que você realmente faça aquilo com amor e tranquilidade.
Não vai saindo fazendo de qualquer forma. Lívia, legal, entendi. Então, eu vou ter que montar um plano de ação, então eu vou ter que pensar de que forma que a minha atividade vai ser maravilhosa para que eu faça o meu negócio. Seria fantástico, pessoal, se todo mundo pudesse fazer tudo que ama, mas nem sempre os recursos e as oportunidades aparecem para a gente com que faça com que a gente gere recursos financeiros e sobreviva daquilo que a gente ama. Então, por isso que é importante a gente ter cautela e começar a entender quais são os alinhamentos que a minha atividade atual tem com a minha missão. Porque senão a gente vai se frustrar. E não dá para se frustrar. A frustração no seu trabalho atual não é uma opção. Você passa a maior parte do teu tempo dentro do teu trabalho. Nem é com a família, é dentro do seu trabalho. Então, imagina só que triste você ter uma vida frustrada. Então, não é uma opção. Encontre esses alinhamentos. E para ajudar vocês a entender qual é a tua missão de vida, eu trouxe aqui para vocês algumas perguntinhas, tá? Essas perguntas eu não quero que vocês respondam agora. Eu quero só que vocês escrevam essas perguntas para que vocês possam mais tarde respondê-las num ambiente mais calmo e que você utilize mais a sua essência e não que você utilize de forma racional. Quanto menos racional a gente responder, melhores os resultados. Então, corre lá, pega um papel, pega uma caneta. Você que está me assistindo aqui pelo notebook, abra só o Word e faz as anotações das perguntas. E não tentem respondê-las agora, tá? Eu trouxe aqui uma colinha para não esquecer, porque cada pergunta tem uma função e são de grande importância, tá? A primeira pergunta que você vai anotar é: o que faz você sorrir? Isso pode ser desde atividades, pessoas, eventos, hobbies, projetos, independente. O que faz você verdadeiramente sentir prazer, sorrir? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. A segunda pergunta é: quais são os atos favoritos que você já fez no passado? Que tipo de ação que você fazia no passado que você se sentia favorável em fazer? Lá no passado e preencha agora também. Que tipo de atividades agora você gosta de fazer e que te dá prazer? Isso é importante a gente começar a definir e a refletir. 3. Que atividades são atemporais para ti? O que significa atemporal? É tudo aquilo que eu faço e eu não percebo o tempo que eu estou utilizando para fazer aquela atividade. Por exemplo, faz 2 horas que eu estou fazendo uma atividade, mas parece que eu comecei faz 3 minutos. Não é o tempo do relógio, é a sensação de você estar fazendo. Que atividades você faz com gosto, que você não percebe o tempo passar? 4. O que faz você se sentir bem consigo mesmo? E isso é uma pergunta muito profunda, porque é daí que você vai tirar a essência da sua motivação de atuação. Então, o que faz você se sentir bem contigo? Não de forma externa, mas com você mesmo. 5. Quem te inspira mais? E aí vale desde família, desde amigo, desde ator, desde autor, desde empresário, seja artistas, líderes. Quem te inspira? E que qualidades esta pessoa inspira em você? Quais são essas qualidades? Que qualidades essas pessoas têm que te inspiram tanto? 6. Em que você é naturalmente bom? O que seria naturalmente bom? É aquela tua habilidade, aquele teu talento, aquilo que você faz sem esforço, aquilo que sai da sua essência natural. O que você faz que é naturalmente bom? 7. Para que as pessoas geralmente te pedem ajuda? Que tipo de assunto as pessoas te procuram mais? É para falar sobre empresas? É para falar sobre saúde? É para falar sobre alimentação? Sobre relacionamento?
Que tipo de assunto as pessoas te buscam? E aí você vai começar a entender qual que é a essência, como que as pessoas estão te vendo. Se essas pessoas te buscam com tanto aprecio essas informações, significa que você domina elas, significa que é o que você consegue mais transparecer para você. É o que começa a te fazer mais sentido. 8. Quais são os seus valores mais profundos? Aqueles que você acredita verdadeiramente que são os seus valores. E não cita um só. Começa a partir de 3. Vamos utilizar a nossa cachola. Vamos nos conhecer cada vez mais profundamente, que isso vai te ajudar a alinhar a sua perspectiva com a tua atividade profissional. 9. Quais foram os desafios e dificuldades que você superou ou que você está superando? Como que você está fazendo isso? Quais são as artimanhas que você está utilizando para isso? Quais são os recursos? Quais são os seus comportamentos para superar tudo isso? E 10. Considerando esses talentos, paixões e valores, como você poderia usar esses recursos para servir, ajudar e contribuir? Isso eu estou falando de uma forma coletiva. De que forma você consegue contribuir pessoas, seres, causas, pode ser organizações, pode ser meio ambiente, pode ser o planeta, pode ser o que for. Quais são os seus talentos e quais são as suas paixões? Então, pessoal, terminando essa live, responda essas perguntas e veja se você consegue alinhar essa missão ao seu trabalho. Isso daqui é apenas um exercício, tá? Para a gente começar a ter alguns insights, para te ajudar a refletir sobre o caso. Lógico que tem diversas outras atividades que são necessárias fazer para que você realmente consiga se sentir na missão e no trabalho. Só que isso é individual. Eu estou trazendo aqui para vocês atividades bem generalistas, porque aqui a gente tem desde estudantes, a gente tem profissionais liberais, a gente tem executivos, a gente tem líderes, a gente tem diversos tipos de personas que estão participando dessa live. Então, eu não consigo fazer algo de forma profunda. E é aí que é o meu trabalho, né? Para que a gente possa fazer uma atividade mais completa, essa atividade tem que ser individual, porque lembra que cada pessoa tem suas crenças, cada pessoa tem seu histórico, cada pessoa tem seus valores, então só é possível a gente fazer algo mais profundo de forma individualizada, por isso que existem as sessões individualizadas, né? As lives aqui são só para a gente ter alguns insights importantes para entender qual que é a minha posição, por que eu estou tão insatisfeito, por exemplo, com o meu trabalho. Talvez porque você não conseguiu ainda encontrar o alinhamento do teu propósito de vida nele. Espero que vocês consigam absorver e que tenha sido positivo para vocês esse conteúdo, tá? É muito importante a gente entender a nossa responsabilidade, não só nos nossos lados profissionais, mas numa comunidade como um todo. Você feliz, a comunidade fica feliz, porque você consegue contribuir mais com ela. Então, é importante você se encontrar como profissional. E espero que esse conteúdo tenha ajudado você a se encontrar, porque não tem nada pior do que você viver a vida frustrado, né? Ter uma vida frustrante é muito triste. E isso equaliza em diversos segmentos da nossa vida. Então, se encontre, seja feliz, faça esse alinhamento. Ah, Lívia, a live está terminando. Que pena, realmente já está terminando. Para mim é atemporal estar aqui com vocês, porque eu amo o que eu faço. E a sua felicidade, o seu sucesso é minha paixão, é minha missão, porque eu sei hoje o que eu faço aqui. E se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui. Isso para mim é um feedback. Curtidas no vídeo, para mim, é um feedback positivo de que sim, tá me trazendo conteúdo. E compartilha também. Assim como você, outros profissionais podem estar precisando dessa informação para começar a cair na real e parar de ser zumbi no trabalho. E começar, assim, a agregar mais valor nas suas atividades pessoais. Então, Carol, chegou no fim, mas não tem problema, depois tu assiste. Já até aproveitando, eu tô vendo a Denise aqui, Cristiano, Ana Cristina, Carol, obrigada pela presença de vocês.
O vídeo, a live está bem curtinho para não cansar mesmo o pessoal, porque é muita informação e muitas vezes vocês não conseguem colocar em prática. Então, eu estou diminuindo um pouquinho para que vocês consigam absorver o máximo de conteúdo e colocar na prática. Mas se não deu tempo de assistir, volta, daqui a pouquinho está na timeline, é só você assistir novamente. E se gostou, de novo, curta e compartilha. Um super beijo para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenham gostado e tenham uma semana maravilhosa. Pensem que vocês conseguem agregar ainda mais. Você é um ser único e merece e pode conquistar todos os teus objetivos. Mergulhe de cabeça, arregace as mangas e vá atrás do seu objetivo com toda a consciência e com todo o amor. Todo mundo sai ganhando nessa. Tem espaço para todo mundo. Então busca o que você quer para a sua felicidade profissional. Um beijo e uma boa noite. Obrigada. E amanhã tem bike, hein? Acompanhem na live. Amanhã a gente tem atividade física às 7h30 da noite, aí 30 minutinhos. Vamos junto, mergulha nessa daí, vamos fazer atividade física juntos. Só temos só mais 2, tá? Essa semana e a próxima a gente termina. Beijo! All these feelings of a land moved down. 1,000 places everywhere I go. I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, never let me go. Oh, 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 never let me go. Oh, 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 never let me go.